Você acha que sabe o que é o inferno. Acha que lá embaixo há fogo, tridentes, demônios vermelhos e um diabo esperando com um contrato na mão. Mas tudo o que te contaram é mentira. Quando Jesus morreu, ele desceu. Sim, ele desceu. Mas o que encontrou lá não era Lúcifer. Não havia chifres, não havia riso maligno, não havia trono feito de ossos. O que ele viu foi algo infinitamente mais antigo. Algo que nem mesmo a Bíblia teve coragem de descrever com detalhes. E é por isso que esse vídeo vai ser difícil de engolir. Você foi enganado desde o começo. O inferno não é um lugar de punição. É um sistema. Um ciclo. Uma prisão espiritual camuflada de doutrina. E quem comanda isso não é o diabo. Prepare-se. Porque hoje você vai descobrir quem realmente estava esperando por Jesus quando ele desceu ao inferno. E se você acha que está livre disso, é porque o sistema ainda funciona perfeitamente com você. Te ensinaram que Jesus venceu a morte. Que ele morreu, desceu até os mortos, e voltou triunfante, trazendo salvação. Mas ninguém nunca te explicou o que realmente aconteceu nesse intervalo entre a cruz e a ressurreição. Essa parte foi escondida, editada, silenciada. Você já se perguntou por que os evangelhos quase não falam sobre o que Jesus viu no inferno? Porque a igreja, durante séculos, evitou detalhar o que ele enfrentou lá embaixo. Não é porque não sabiam. É porque sabiam demais. Alguns textos antigos falam disso. Apócrifos. Manuscritos enterrados. Tradições esquecidas. Eles revelam que Jesus desceu, sim. Mas não como um conquistador. Ele desceu como um despertador de consciências. Um invasor em território proibido. E lá embaixo, ele não encontrou apenas almas perdidas. Ele encontrou uma estrutura. Uma entidade. Um regente silencioso que governa a roda da dor, da repetição, da prisão. E não era o diabo. Era algo mais frio. Mais antigo. Mais mecânico. Você ainda está aí? Ótimo. Porque o que vem a seguir vai desmantelar o pouco que você acha que entende sobre o mundo espiritual. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito neste canal, verifica isso agora. Muitos estão sendo desinscritos sem perceber. Por algum motivo, não querem que esse tipo de conteúdo chegue até você. Se inscreve agora e ativa o sino. Porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que o sistema não quer que você veja. Poucos têm coragem de tocar nesse ponto. Porque quando Jesus desce ao inferno, ele não encontra um caos desorganizado. Ele encontra ordem. Uma arquitetura oculta, feita para aprisionar. Você não vai ver isso na Bíblia tradicional. Mas vai encontrar nos evangelhos que foram censurados, enterrados, queimados. Nos textos apócrifos, Jesus desce ao Hades, o mundo das almas. E ali, algo estranho acontece. Ele encontra portões selados, camadas de julgamento, guardas do tempo, e almas aprisionadas que nem sabiam que estavam mortas. Essas almas, algumas delas imploram por libertação, outras fingem não ver. Estão tão adaptadas à prisão, que acreditam que ela é justa. Jesus atravessa esse reino, mas não como você imagina. Ele não veio com autoridade. Ele veio como um invasor. Como alguém quebrando uma lei antiga. A lei que ninguém pode atravessar o ciclo sem pagar. A lei imposta por algo que muitos confundem com o próprio tempo. E é aqui que o nome começa a surgir. Baixinho. Escondido. Saturno. Não como planeta. Não como símbolo. Mas como entidade. Como guardião da repetição. Jesus não desceu para libertar todos. Ele desceu para desafiar o Senhor do ciclo. E ninguém te contou isso, porque isso mudaria tudo que você pensa que é real. Todo mundo acha que o inferno tem dono. E esse dono, te disseram, é o diabo. Mas isso é apenas um personagem, uma distração. Um espantalho colocado entre você e a verdade. O verdadeiro regente do inferno não sente prazer no sofrimento. Ele não quer sua alma por diversão. Ele quer controle, ordem, repetição, rotina eterna. Esse Senhor não tem chifres, nem tridente, nem gargalhada maligna. Ele tem uma foice, um relógio, um ciclo. O nome dele
nos mistérios antigos, nos grimórios esquecidos, nas doutrinas ocultas, é Saturno. O Deus do tempo. O Senhor dos anéis. O devorador de filhos. Enquanto você pensa que está lutando contra o mal, está servindo a uma estrutura que te aprisiona através da rotina, da culpa, do karma. É ele que mantém as almas girando na roda. É ele que dita quem entra e quem nunca mais sai. No submundo, não há caos. Há sistema. Um império antigo, cósmico, que nem mesmo Jesus atravessou sem confronto. E esse império ainda está operando hoje. Você está dentro dele. Helena Blavatsky não era uma qualquer. Chamaram de louca, de herege, de bruxa. Mas o que ela dizia não era feitiçaria. Era conhecimento proibido. Ela dizia que Saturno não era só um planeta. Era uma consciência. Um espírito cósmico. Um juiz silencioso que atua além da terra, além da carne, além da fé. Na teosofia, Saturno não é apenas um arquétipo. Ele é o guardião do karma. O arquiteto da repetição. A engrenagem que gira por trás da sua rotina espiritual e da sua prisão. Segundo Blavatsky, o tempo, como você entende, não é neutro. É uma força que molda, que condena, que cobra. E Saturno é o senhor desse tempo. Cada ciclo que você repete, cada erro que volta, cada dor que não se explica, é Saturno mantendo sua alma dentro da roda. Jesus desceu a esse reino. Mas não desceu para se submeter. Ele desceu para desafiar. Para tentar romper com a máquina do eterno retorno. Mas o que ele encontrou lá, não era um inimigo feito de maldade. Era um sistema feito de lógica, de cálculo, de lei. E Saturno não quebra leis. Ele as impõe. Agora me responde. Você ainda acha que está livre? Você foi condicionado a acreditar que o inferno vem depois da morte. Mas e se ele já começou? E se o verdadeiro inferno não é um lugar, mas uma repetição? Um ciclo invisível que prende sua consciência numa sequência infinita de dor, culpa e esquecimento? É isso que Blavatsky, os gnósticos e os antigos ocultistas tentaram avisar, e foram silenciados por isso. Eles diziam: o mundo não é uma escola. É uma prisão. Acordar, trabalhar, sofrer, se arrepender, morrer, recomeçar. Essa roda gira sob o comando de uma força que você não pode ver, mas sente todos os dias, Saturno. O Senhor do Tempo. O ceifador da consciência. Ele não grita. Ele não sangra. Ele não aparece. Ele apenas faz você repetir. De novo. E de novo. Com novas roupas. Novas ideias. Novas culpas. Você chama isso de destino. De karma. De aprendizado. Mas é apenas o mecanismo da cela funcionando. Jesus não desceu ao inferno para destruir demônios. Ele desceu para encarar a máquina que mantém as almas presas. E quando chegou lá, descobriu que nem mesmo ele podia sair sem deixar algo para trás. Essa é a verdade que ninguém te contou. E é por isso que você ainda está aqui. Girando. Servindo. Esquecendo. Jesus não foi surpreendido ao descer. Ele sabia para onde estava indo. Mas o que poucos compreendem é que Saturno também sabia que ele viria. Porque quando uma consciência desperta se aproxima do coração da prisão, o sistema reage. E o regente desse sistema, o verdadeiro senhor do ciclo, estava lá, esperando. Não com ódio. Não com fúria. Mas com algo muito mais perigoso. Indiferença. Saturno não sente. Ele calcula. Ele aplica. Ele executa. A função dele não é castigar, é manter o equilíbrio do jogo. Mesmo que o jogo seja uma ilusão. Quando Jesus desceu, ele não estava rompendo apenas com a morte. Ele estava entrando numa dimensão onde tudo é medido, contado, pesado. Almas não são julgadas por amor. São avaliadas por repetição. E ali, diante do trono que não é feito de fogo, mas de tempo e lei, Jesus fez o impensável. Ele questionou o ciclo. Desafiou o sistema. Olhou para Saturno, o guardião, e mostrou algo que a máquina não compreende. Liberdade. Não a falsa liberdade de escolha entre o certo e o errado. Mas a liberdade de sair do jogo.
Saturno sabia que isso era uma ameaça. E é por isso que ele esperava. Porque toda vez que uma alma acorda dentro da prisão, o guardião se levanta. E agora você entende por que Jesus precisou descer. Você confiou no sistema. Acreditou que orar, obedecer, se arrepender, se sacrificar, era o caminho para a salvação. Mas nunca te disseram que o próprio sistema foi desenhado para fazer você acreditar nisso. E quanto mais você acredita, mais você se prende. A maior prisão é aquela em que o prisioneiro acha que está sendo salvo. O nome de Jesus foi usado. A cruz foi usada. A culpa foi transformada em combustível. E Saturno só observava. Porque ele não precisa impedir sua libertação. Ele só precisa fazer você desistir de tentar. E o jeito mais eficiente de fazer isso é oferecer uma falsa saída. Dogmas, doutrinas, promessas de céu, tudo isso é parte da estrutura. Você chama de religião, de fé, de tradição sagrada. Mas e se tudo isso for parte da cela? Jesus veio para libertar. Mas logo depois de sua partida, o sistema sequestrou seu nome. E o transformou num código de controle. Hoje, multidões adoram a figura, mas não seguem o caminho. Repetem palavras, mas não rompem o ciclo. Você já percebeu? A fé que te ensinaram não te liberta. Ela te consola, dentro da prisão. Essa é a traição que ninguém vê. Porque é doce. Porque alivia. Porque acalma. Mas a verdade? A verdade é que o verdadeiro caminho exige queimar a cela. E Saturno não perdoa quem tenta escapar. Quando Jesus atravessa os portões do abismo, ele não encontra monstros. Ele encontra vozes. Fracas. Desesperadas. Almas em ruínas, se arrastando no chão, tentando tocar seus pés. Não clamam por salvação. Clamam por alívio. Por um segundo de consciência antes de serem tragadas de novo. E ele vê. Vê olhos apagados. Vê mãos magras tremendo. Vê corpos espirituais deformados pela repetição. Alguns gritam por perdão. Outros apenas choram sem lembrar por quê. Mas Jesus entende o que está vendo. Essas almas não são pecadoras. São prisioneiras. Presas a padrões que repetem vida após vida. Presas por dogmas, por medos, por promessas não cumpridas. E agora estão ali, no fundo do ciclo, sem lembrar o que fizeram, sem lembrar quem são. Ele estende a mão. Mas não pode puxar todos. Porque o ciclo é seletivo. Ele não libera quem não reconhece a cela. E muitos ali, ainda acham que estão sendo testados. Ainda acham que aquilo tudo é merecido. Jesus caminha entre eles. E mesmo ele, não os arranca à força. Porque a chave da prisão é interna. Você precisa ver o ciclo, negar o ciclo, e romper com o ciclo. E quase ninguém faz isso. Por isso, naquele dia, muitos continuaram ali. Implorando por ajuda, mas com os olhos ainda fechados. Você não precisa morrer para ir pro inferno. Porque ele já começou. O ciclo não está lá embaixo. Está aqui. Na sua rotina. No seu medo. Na sua busca desesperada por sentido. Acorda, trabalha, paga, obedece, repete, adoece, reza, morre e recomeça. E o pior? Você chama isso de vida. Essa prisão é disfarçada de normalidade. O que você sente como culpa espiritual, karma, prova divina, nada mais é do que o software rodando. O sistema operando. Saturno não precisa de grades. Ele usa o tempo. Ele usa o cansaço. Ele usa o esquecimento. Ele sabe que, se mantiver você girando, não precisa te punir. Você se pune sozinho. Você se sabota. Você se limita. E enquanto isso, as engrenagens giram. Roda após roda. Encarnação após encarnação. Sempre voltando ao mesmo ponto. Você não está caminhando. Você está circulando. Essa é a prisão mais perfeita já criada. Aquela que se parece com progresso. E enquanto você agradecer por estar nela, ninguém vem te libertar. Jesus não foi até lá para destruir o inferno. Ele sabia que não se destrói uma máquina com palavras. O que ele fez foi desmascará-la.
Ele desceu para revelar o que está por trás da cortina. Para que, no meio da escuridão, alguém acordasse. Para que alguém, talvez você, percebesse que estava preso. Ele não saiu de lá vitorioso no sentido que te ensinaram. Não voltou com um exército de almas salvas. Não quebrou os portões do Hades em chamas épicas. O que ele quebrou foi o silêncio. Mostrou que havia algo abaixo do jogo. Algo além da moral, da fé, da culpa. Uma estrutura oculta, fria e impessoal, que julga sem emoção e aprisiona com lógica. Saturno não foi vencido. Saturno foi exposto. E quando Jesus voltou, voltou com um aviso velado. A liberdade não está garantida para ninguém. Porque não se trata de crença. Se trata de consciência. A maioria vai continuar girando. Vai continuar orando para um Deus que não responde aqui. Vai continuar tentando sair de uma cela sem perceber que está dentro. Mas alguns, poucos, vão sentir o estalo. Vão olhar pro alto e ver que o céu é só o teto da prisão. E quando isso acontecer, o ciclo começa a rachar. E Saturno percebe. Agora me diz, e se for verdade? E se tudo o que você aprendeu foi apenas uma distração? Um script bem montado para manter sua alma dentro do ciclo? E se Saturno ainda estiver sentado no trono? Silencioso. Observando você repetir os mesmos medos, as mesmas culpas, as mesmas vidas? Você ainda acredita que está no controle? Acha mesmo que vai escapar disso com oração, jejum e esperança? Escuta com atenção. Não adianta orar. Seu Deus não manda aqui. O que manda aqui é o tempo. É o ciclo. É a repetição. E o único jeito de sair é ver. Ver a cela. Ver o guardião. Ver que você nunca foi livre. E então, talvez, só talvez, você rompa com tudo. Mas saiba de uma coisa. Se você viu isso até aqui, é porque o ciclo já está inquieto. E alguém já percebeu que você está começando a acordar. A pergunta é: vai fingir que nada mudou? Ou vai olhar para cima e encarar quem realmente está te observando? E se esse vídeo abriu seus olhos, se algo dentro de você estremeceu, então faça parte do rompimento. Curte esse vídeo agora, não por vaidade, mas porque o algoritmo também faz parte do ciclo. E comenta aqui embaixo: eu rompi o ciclo, para que eu saiba que você chegou até o fim, e que algo dentro de você já não é mais o mesmo. E escuta isso com atenção. Muitos inscritos relataram que estão sendo desinscritos do canal. Por algum motivo. Não querem que esse conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam a consciência humana. Então verifica agora se você ainda está inscrito. Ativa o sino. Porque o sistema sempre tenta puxar de volta quem começa a escapar.